Apocalipse capítulo 12, versículo do 1º ao 6º, diz o seguinte: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Eu digo amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta porção da sua palavra, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para ministrarmos a igreja do Senhor, e que essa palavra fique no coração dos irmãos, que possamos compreendê-la. Senhor nosso Deus, Pai Santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, te agradecer por esta noite e mais uma oportunidade para ensinarmos a tua palavra. Senhor, tu sabes de todas as coisas, me acompanhaste durante este dia, Senhor, me preparei, Senhor, mas tu és o dono desta obra. Sei que tem coisas, Senhor, preciosas aqui na tua palavra. Há coisas, Senhor, que ainda não entendemos claramente, mas eu peço que o teu Espírito Santo nos instrua muito melhor do que os homens escrevendo e comentando sobre o teu livro. Nos ajude, Senhor. Contamos com o teu Espírito Santo, contamos com a tua ajuda indispensável para cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Poder sentar, meus queridos irmãos. Obrigado. Meus queridos irmãos, a 7ª trombeta foi o assunto anterior ministrado na última quinta-feira. Só a título de recordação do Apocalipse, a respeito desse texto do texto anterior, nós falamos, e o estudo estava baseado em Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19, foi o texto que utilizamos para essa ministração, a ministração acerca da 7ª trombeta. E naquela oportunidade nós atingimos a esses 3 objetivos. Nós apresentamos as várias formas de interpretação para o juízo da 7ª trombeta, mostramos que a vitória de Deus e de Cristo está precedida de cânticos de ação de graça, e explicamos a expressão arca da sua aliança. Este vídeo já está disponível em nosso canal aos irmãos, a todos quantos irmãos queiram ouvir novamente, para quem esteve aqui presente no culto, e para aquele que faltou possa ouvir, assistir esse vídeo e compartilhar, se assim desejar. O nosso tema de hoje é a mulher e o dragão. Você pode repetir? A mulher e o dragão, com a contribuição do texto de Apocalipse capítulo 12, versículos do 1º ao 6º versículo, que foi a leitura oficial que acabamos de ler. Esses são os 3 objetivos para a ministração de hoje. Apenas 3, como sempre trago 3. Primeiro, irmãos, é discorrer acerca da mulher citada no texto. Discorrer acerca da mulher citada no texto. O segundo é explicar quem é o dragão vermelho. O terceiro, mostrar como Satanás, ao longo da história humana, tem tentado frustrar os planos de Deus. Tem tentado frustrar, não frustra, mas tem tentado. E para que logremos pleno êxito, iremos seguir a este sumário, que consta de uma introdução, inicialmente já, posso dizer, praticamente iniciada, e no desenvolvimento temos esses tópicos aqui. Ouça, por favor, e depois repita. Primeiro tópico, a mulher vestida do sol. Pode? Mulher vestida do sol. Amém. Eu ia dizer que pode repetir, mas vocês já entenderam. Com base em versículos 1 e 2. O segundo, o surgimento do dragão vermelho. Versículo 3. O terceiro,
o propósito do dragão. Versículo 4. O quarto tópico, perdão, o nascimento e a ascensão do varão. Versículo 5, né? E o quinto tópico, a fuga da mulher para o deserto. Versículo 6. E finalmente uma conclusão. Permita-me introduzir o assunto, querida igreja amada, fazendo as seguintes indagações. O que representa a mulher vestida do sol? É uma indagação. Quem é o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres? As crianças estão ouvindo aí? O que significa que 1/3 das estrelas foi arrastado pelo dragão? O que isso significa? Quem é o filho da mulher que o dragão quis devorá-lo? Como entender o sentido? A mulher fugiu para o deserto. Então os irmãos já viram que o texto não está assim, não devemos entender de forma literal. Alguma coisa tem literalidade aqui, mas muita coisa aqui é simbólica. Mas graças a Deus que você veio hoje aqui e você vai sair daqui sabendo muita coisa. Quem crê nisso? Amém. Muito bem. Até agora, irmão João, ele deu atenção, a sua atenção estava voltada para os eventos que estavam ocorrendo diante do trono de Deus. Vimos isso em várias passagens bíblicas que estudamos até agora. João contemplando coisas, seres ao redor do trono do Senhor. Só que agora a sua visão vai estar voltada para algo que vai acontecer no céu, no espaço sideral. O Senhor mostra isso aí para ele numa visão. Antes, nós já iniciamos na ministração anterior, quando nós falamos da 7ª trombeta, nós vimos que essa 7ª trombeta, ela não trouxe a princípio juízo no texto que nós lemos, mas ela trouxe o que? Ela demonstrou que há cântico lá no céu, celebração nos céus pela vitória de Cristo e de Deus. Mas nós sabemos, e nós já explicamos isso aqui, que a 7ª trombeta, na sequência dos eventos, ela trará o juízo das 7 taças, que nós vamos manter aqui para que os irmãos se lembrem. Ainda há juízos que virão, porém, antes de acontecer os juízos que virão por intermédio do derramamento das taças, há uma espécie, podemos dizer, de interlúdio, uma espécie de ato. Então João, ele vê toda essa adoração dos 24 anciãos, dos anjos adorando a Deus, mas agora, antes de acontecer, ou antes de vir os juízos, ele tem agora aqui algumas visões, e nós vamos passar a ministrar aos irmãos. Neste capítulo 12, esse capítulo 12 é um pouco extenso para ministrar numa jornada só, numa ministração só. Por isso que eu dividi esse estudo do capítulo 12 em 3 ministrações. A primeira vai ser hoje, a segunda, claro, na próxima quinta, se Deus quiser, e assim por diante. Então hoje nós vamos, a primeira parte dessa visão, que nós chamamos, aqui tem a epígrafe do texto, a mulher e o dragão, que é o tema da nossa ministração de hoje. Então há esse interlúdio, onde 7 personagens e 4 conflitos com Satanás são mostrados por João, ou a João, nesta passagem bíblica. Meus irmãos, esse texto vai apontar uma batalha, um combate, uma luta espiritual entre Deus, através da história, e Satanás. Em síntese, é isso. O que nós acabamos de ler é isso. É Satanás querendo prevalecer, mas não vai prevalecer contra Deus. Ninguém prevalece contra Deus. Amém? Então, inicialmente, eu preciso também dizer aos irmãos que há muita simbologia nesse texto. Há muita simbologia, mas não significa que não há explicação. Há explicação, há um consenso na maioria dos comentaristas sobre o que iremos discorrer aqui. Os irmãos vão perceber que traremos aqui as explicações. Passemos então para o primeiro tópico, que é
a mulher vestida do sol. Convido aos irmãos amados para que mais uma vez olhem para a palavra de Deus e vamos ler mais uma vez apenas os 2 versículos iniciais. O versículo 1 diz: apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Quem lê assim e tentar interpretar de forma literal vai ter dificuldade em entender o texto. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Meu Deus, que negócio é esse? Que visão é essa? Qual o significado, não é? Se formos interpretar como está escrito aqui, nós teremos problema. Mas esse texto aqui, ele tem mais simbologia do que literalidade. Amém? Quer aprender? Então vamos aprender. Estamos aqui para isso, né? O verso primeiro inicia dizendo: apareceu no céu um sinal extraordinário. A parte A, podemos dizer, a parte A do verso primeiro. Apareceu um grande no céu, um sinal extraordinário. Em algumas Bíblias diz um grande sinal, que é a mesma coisa. Um grande sinal de coisa extraordinária, dá para entender dessa forma. Do céu sempre vem coisas extraordinárias. Tudo que vem do céu para a terra são coisas extraordinárias, principalmente vindo da parte de Deus, sim ou não? Por exemplo, do céu desceu fogo para destruir Sodoma e Gomorra. Foi algo extraordinário. Não era comum isso acontecer, mas Deus, para punir o pecado, mandou o fogo do céu. Quando Elias estava em confronto com os sacerdotes de Baal, ele ali faz o holocausto, coloca o animal, ele ora, e quando ele está orando, Deus manda fogo do céu. Tudo que vem do céu é algo extraordinário, é algo poderoso, é algo forte. Não é verdade? Sempre vem coisas de lá. Quando Deus mostrou a José, lá em Gênesis capítulo 37, e deu aquele sonho a José, mostrando o plano de Deus na vida de José, o que foi que Deus mostrou? Coisas extraordinárias do céu. Naquela visão, José vê o que? Vê o sol, vê a lua e quantas estrelas? E 11 estrelas inclinando sobre ele, não é? O que isso significa? Significa que o Senhor iria abençoar José, que os irmãos de José iriam reconhecer futuramente que José seria um grande personagem. O texto diz assim, Gênesis 37, verso 9, vamos ver? Essa passagem bíblica aqui no primeiro versículo, alguma coisa é ilustrada lá em Gênesis capítulo 37, verso 9, quando o texto diz: depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Então estamos falando de coisa extraordinária. Deus, como ia fazer algo extraordinário na vida de José, Deus mostrou o quê? Algo da terra? Não, Deus demonstrou algo do céu, que é o sol, a lua e as 11 estrelas. Se José viu e entendeu que as 11 estrelas eram seus irmãos, José também era uma estrela? Com certeza seria. Isso é importante entendermos, porque no decorrer da ministração, essas estrelas aqui vão representar alguma coisa, certo, irmão? Guarde isso aí na sua mente. Perceba que o sol e as estrelas apareceram em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que foi o que nós acabamos de falar. Então vejam bem, tudo que vem do céu, tudo que desce do céu é algo extraordinário. Jesus veio de onde? Veio do céu. Veio do céu Jesus? Veio do céu. O texto diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então tudo que desce do céu não é que cai do céu. O que cai do céu é uma coisa, e o que desce do céu é outra coisa. Quando cai algo do céu, no caso Satanás caiu do céu, porque ele foi expulso do céu. Mas Jesus não caiu, ele desceu, porque era a vontade de Deus que ele viesse para o mundo para salvar a humanidade perdida. Mas o texto prossegue, irmãos, e agora vamos olhar o versículo primeiro na parte B. O que é que ele vê?
uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol. Esta visão tem um ponto de vista teológico e a opinião quase unânime dos bons comentaristas é que essa mulher representa Israel. Esta mulher, não pense que representa a igreja. Não, a igreja não está aqui nesse contexto. A igreja do Senhor já está com Cristo nas bodas do Cordeiro. Nós estamos aqui vivenciando, ensinando, ministrando assuntos que acontecerão durante a grande tribulação. Então, a igreja está com Cristo nas bodas, não é verdade? E Israel vai estar aqui. Então, no texto, essa mulher vestida do sol representa Israel. Nós vamos explicar por quê. Em relação a Deus, Israel é tratado como esposa. Sabia? Deus trata Israel como esposa fiel e em algumas ocasiões como esposa infiel. Deus trata Israel como esposa fiel quando Israel obedece ao Senhor. Mas quando Israel, a nação de Israel, desobedece ao Senhor, o Senhor fala como adúltera, como aquela nação que se prostituiu. Não é isso? E aqui eu quero ler Isaías 54, verso 5, na parte A, mostrando aqui para os irmãos, provando para os irmãos como Deus ele trata a nação de Israel quando obedece ao Senhor como esposa fiel, da seguinte forma. Isaías 54, verso 5 diz: pois o seu Criador é o seu marido fiel. Os irmãos vão entender isso que eu estou dizendo, que nós vamos explicar aqui passo a passo cada porção do texto. Então, a nação, esta mulher vestida de sol, representa Israel. Guarde isso na sua mente, certo? Mas também, quando a nação de Israel é infiel ao Senhor, ela é tratada de forma justa, porque Deus é um Deus justo. Olha só, sendo infiel, a nação de Israel é tratada dessa maneira pelo Senhor. Um exemplo está em Jeremias 3, verso 8. O Senhor diz assim, ó: viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio, e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu sem temor algum. Em síntese, irmão, em síntese, quando a nação reconhece Deus, adora a Deus, Deus trata a nação de Israel como uma esposa fiel. Quando a nação de Israel desobedece, vemos aqui um exemplo: o Senhor trata com ela como certidão de divórcio, manda embora por causa de todos os seus adultérios. Prosseguindo, o que significa, pastor, a expressão vestida do sol? Irmãos, Israel só é o que é porque Deus é com Israel. Se Deus não fosse com Israel, há muito que essa nação já teria sido exterminada do mundo. Mas graças à ação de Deus, que essa nação Israel, e através dessa nação Israel, veio a luz do mundo. A luz do mundo, que é Jesus, nasceu aonde? Num país ou numa nação chamada Israel. Então, quando o texto mostra a expressão vestido do sol, demonstra isso o quê? Que a nação teve luz, que a nação foi iluminada, que houve claridade espiritual. Pode representar também que Israel foi e é privilegiada pelo Senhor, o privilegiado, para ser um povo glorioso, um povo exaltado entre as demais nações. Estão compreendendo? Vamos prosseguir. A mulher vestida do sol, que é a nação, demonstra a glória que Israel recebeu por ocasião da vinda do Messias. Vocês estão lembrados que Jesus veio para salvar os judeus, mas eles não quiseram, grande parte rejeitou o Senhor Jesus. Principalmente quem? Os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, os doutores da lei. Mas a nação, ela foi revestida de claridade. Por quê? Porque Jesus veio para salvar o povo que estava em trevas. Então essa claridade foi dada a Israel. A nação de Israel, esta mulher, foi vestida de sol, não porque ela tivesse um vestido. Os irmãos não devem interpretar de forma literal. Uma mulher vestida de sol deve ser um vestido resplandecente, não é nesse sentido. O sentido textual, o sentido teológico
que o texto quer nos mostrar é que a nação de Israel recebeu vestidos de glória. A nação de Israel é uma nação que resplandece o fulgor da glória de Deus, mesmo porque o maior de todos os judeus chama-se Jesus Cristo. E quando ele veio, qual foi o objetivo? Salvar os judeus, trazer luz não só para Israel, mas também para o mundo. Se não, vejamos Mateus 4,16. Você pode abrir na sua Bíblia. O que é que diz Mateus 4,16? Mateus, o texto diz assim, ó: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Por quê? Porque Jesus veio para o mundo. Há um autor chamado Damon R. Duke, em seu livro Guia Fácil para Entender o Apocalipse. Eu li ele hoje e separei essa frase dele. Ele diz assim, ó: esta mulher representa Israel em seu início. Israel em seu início. Então, irmãos, para que vocês entendam, nestes 6 versículos que nós vamos estudar, estamos estudando, o Senhor faz uma espécie de retrospecto na história de Israel, mostrando que Israel foi aquela nação que começou com Abraão, veio os patriarcas, e dos patriarcas Deus escolheu uma tribo, dessa tribo escolheu um rei, desse rei Deus fez promessa que não faltaria um salvador sobre o trono de Davi. E quem é esse personagem? O Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo, agora é um ponto de vista meu, tá certo? Eu anotei aqui um ponto de vista meu. Podemos entender que esse texto do Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 6, como uma retrospectiva histórica de fatos relacionados à formação da nação de Israel e da vida do Messias, bem como de eventos futuros que sobrevirão a Israel como nação no período da grande tribulação. Então os irmãos verão na continuação do texto, da explicação, que iremos falar sobre esta nação de Israel e também da vinda do Senhor Jesus. Mas a terceira parte do verso 1 cita: com a lua debaixo dos seus pés. Então João viu uma mulher com vestes, vestidas como o sol, mas entenda essas vestes como algo espiritual, é o resplendor, é o privilégio que Deus deu a Israel, a nação de Israel, porque eles receberam a luz do mundo, que é Jesus. Estão entendendo até agora aí? E agora com a lua debaixo dos seus pés, está no versículo 1 na parte C. A gente sabe que a lua, ela não tem luz própria, não é? A lua tem luz própria? Não, ela recebe o reflexo da luz do sol. Então o sol reflete nela e ela traz a luz para a terra. O que significa isso? É que a nação de Israel, a luz não é própria de Israel. A luz, ela não é de Israel. Há alguma origem dessa luz sobre Israel. Qual é a origem? Deus, em Jesus. Então a luz não é a própria Israel, e sim do Senhor que a ilumina. Estão entendendo? Prosseguindo, Deus é comparado ao sol no sentido espiritual. Quem é que dá luz à lua? Quem é que dá luz à lua, irmão? O sol. Quem é que dá luz a Israel? É o próprio Israel? São as boas obras de Israel? São as atitudes de Israel? Não. Mas a luz que Israel recebe e recebeu, que é a maior luz, que é Jesus Cristo, é uma luz que emana de Deus. Deus é o verdadeiro sol. Salmo 84, versículo 11, compara o Senhor como o sol, porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graças e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então o Senhor é este sol que ilumina Israel e que nos iluminou, revelando a sua palavra. Assim como a lua só aparece à noite, a nação de Israel deve dar o seu brilhante testemunho às nações na era da grande tribulação. Na época da grande tribulação, que vai ocorrer mais à frente, não sabemos quando, a nação de Israel será aqui uma espécie de luz do mundo para mostrar aos gentios, às pessoas que não participaram do arrebatamento, que Israel é o povo de Deus e que Deus tem um plano não só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Caberá à nação de Israel dar testemunho de que
realmente Jesus é o Messias. Não é verdade? Quem é o Messias? Não é Jesus? Agora Israel compreende que o Messias é Jesus? Não compreende, mas um deles compreenderão isso. Israel hoje só está de pé porque o Senhor é quem o tem preservado. E a última parte do verso 1 declara: e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher, simbolicamente uma mulher, João já viu que ela está vestida com o sol, representa o quê? O fulgor, a glória de Deus sobre a nação de Israel. Ela está, a lua está debaixo dos seus pés, significa que a lua recebe o reflexo da parte de Deus. Israel é uma nação abençoada, mas tudo vem de Deus. E agora, além disso, João declara que há uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. O que é que nós podemos pensar sobre isso aqui? Será que essa coroa representa a igreja? Não, a coroa vai estar onde? Nas bodas do Cordeiro. Parece provável que as 12 estrelas representam Israel, as 12 tribos. Estão lembrados de Gênesis 37 que nós lemos? Cada estrela ali que José viu representava o quê? Um irmão dele. Que mais à frente, cada irmão de José originou o quê? Uma tribo. Então, se na visão de José as 12 estrelas representavam cada irmão seu, que posteriormente cada um gerou a sua respectiva tribo, a maioria dos teólogos concorda que essas estrelas que estavam na cabeça da mulher representam o quê? As 12 tribos de Israel. Você pode dizer amém? Alguns chegam a dizer, não, essas 12 estrelas são os apóstolos. Não, mas a igreja não está em evidência nessa passagem bíblica aqui. A igreja não é interpretada aqui, não é citada aqui. Então entenda como essas 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, em nome do Senhor. Lembra-se de José e dos sonhos? Gênesis 37, 9 vai citar que as 11 estrelas se curvaram diante dele. Mas no verso 12, vemos que essa mulher está em grande aflição. Esta mulher que é Israel. Quem é a mulher? Diga, a mulher é Israel. Guarde isso. Qual é a aflição que nós vemos? Está no versículo 12, 2, na parte A. Ela estava grávida e gritava de dor. E agora? O que é isso, pastor? Eu já entendi que essa mulher representa Israel. Já entendi que essa luz irradiante, que ela está vestida de sol, é a glória de Deus sobre Israel. Já entendi isso aí. Agora, esta mulher grávida gritava de dor. O que isso significa? Em primeiro lugar, não entenda essa mulher como Maria. Algumas pessoas chegam a explicar, querer explicar que essa mulher é Maria, porque vai falar que ela deu um varão. Mas calma aí, nós já falamos que a mulher é Israel. Então isso vai falar do quê? Da aflição de Israel. Israel sempre foi uma nação afligida, desde quando começou a ir para o cativeiro babilônico, teve suas invasões, não é? Principalmente quando Nabucodonosor praticamente destruiu a cidade de Jerusalém, mas ela foi soerguida mais à frente, depois lá no período do Império Romano. Então Israel sempre está em sofrimento. Então não entenda essa mulher como sendo Maria, mãe de Jesus, tá certo? Nós já falamos que essa mulher é a nação de Israel. Podemos entender que a mulher gritava de dor porque antes do nascimento de Jesus Cristo, Israel estava vivendo dias de angústia. Então significa isso. Antes de Jesus vir ao mundo, Israel estava debaixo de angústia. Por quê? Porque o Império Romano oprimia Israel, não só Israel, mas todas as nações do mundo antigo. Israel estava debaixo de servidão. Líderes romanos cobravam impostos de Israel. O imperador oprimia, no caso com altos impostos. Havia presença de governadores gentios em Israel, vindo de Roma. Procuradores romanos estavam em Israel. Centuriões, soldados ali de Roma estavam em Israel. Então, quando Jesus veio ao mundo, a nação de Israel estava em opressão. Então, o texto tem o seu sentido simbólico. Podemos entender que a mulher gritava de dor, porque quando Jesus nasceu, Israel estava debaixo de opressão. Mas o verso 2, parte B, explica porque essa mulher gritava de dor.
O que é que o texto diz? Pois estava para dar à luz. Está no versículo 2, parte B. Isto é, o Messias viria do tempo em que a nação de Israel estava cativa, vassala, oprimida. Este é o sentido do texto. Então era a nação oprimida pelo jugo romano, oprimida pelos altos impostos que eram cobrados. Deveria obedecer à lei de Roma. Por exemplo, o recenseamento. Quando José e Maria saíram da Judéia e foram até Belém, por que eles foram para lá? Porque havia essa obrigação, era obrigatório o recenseamento. Então Israel, quando Jesus veio ao mundo, Israel praticamente é uma nação escrava, uma nação oprimida, uma nação subjugada. É nesse sentido que a Bíblia está mostrando que a mulher gritava de parto. Como é que Jesus ia nascer no mundo? No mundo oprimido, no mundo opressor, numa nação escrava, numa nação vassala, numa nação subjugada. É nesse sentido que o texto está nos dirigindo. Amém? Por isso que a Bíblia deve ser estudada, irmão. Vamos para frente. Então Israel era uma nação que estava em trabalho de parto. Por quê? Porque na vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo, quando ele se encarnou, a nação de Israel estava oprimida pelo Império Romano. Isso também pode apontar essa opressão para o período da grande tribulação. Há profecias na Bíblia, nós vamos citar daqui a pouco Jeremias contemplando a destruição de Jerusalém. Jeremias contemplou, viu a aflição de Israel, mas a aflição de Israel não será só naquele período. Nós veremos que haverá uma aflição muito grande sobre a nação de Israel no período da grande tribulação. Amém? Por exemplo, vamos ler aqui a profecia de Jeremias. Ele diz assim: ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. É o grito da cidade de Sião, que está ofegante e estende as mãos, dizendo: ai de mim, estou desfalecendo, minha vida está nas mãos de assassinos. Isso aqui era o quê? É Jeremias vendo a nação gritando como uma mulher em trabalho de parto, isto é, a agonia que Israel passará. Saindo desse versículo aqui, do versículos 1 e 2, nós vamos para o segundo tópico, que é o surgimento do dragão vermelho. Então os irmãos entenderam que esta mulher, só recapitulando, esta mulher no capítulo do versículos 1 e 2 representa qual nação? A nação de Israel. Não devemos entender o texto, amados, como algo literal. Não entenda como algo literal, entenda como simbólico. Vamos ao versículo 3. O versículo 3 diz assim: outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Então João, ele usou o vocábulo grego aqui, ele menciona dragão, não é? Dragão vermelho. Há uma palavra grega para esta palavra aqui, que significa dracon, que significa dragão, mas também pode significar serpente, crocodilo ou leviatã. Quando foi feita aqui a tradução, não é? João Ferreira de Almeida colocou como dragão, mas poderia ser serpente também, com 7 cabeças, mas ele achou conveniente usar dragão. No versículo 3, na parte A, diz: então apareceu no céu outro sinal. O primeiro sinal foi uma mulher vestida de sol, que é a nação de Israel. Na sequência, o versículo 3, na parte B, diz: um enorme dragão vermelho. Um enorme dragão vermelho. Então o segundo sinal no céu é um dragão vermelho. Quem é esse dragão vermelho? O dragão vermelho é Satanás. Satanás é o dragão vermelho. E a Bíblia é clara quando a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Observe, Apocalipse 12, verso 9. Abra aí, por favor, Apocalipse 12, verso 9. Vamos ver quem é esse dragão vermelho. Apocalipse 12, verso 9, diz assim, ó: o grande dragão, nós ainda vamos estudar isso na próxima lição, mas só para responder já essa questão, para você já ficar sabendo quem é o dragão. O dragão foi lançado
foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Há alguma dúvida? O texto não é claro? Então, quem é esse dragão vermelho? Está aqui, ó. É a antiga serpente chamada diabo ou Satanás. Então, esse dragão que ele viu com 7 cabeças, quem é? Satanás. Agora vamos explicar por que ele tem 7 cabeças. Vamos explicar. Por favor, não pense que João viu uma serpente lá, isso é de forma literal. Há uma simbologia. João descreve o aspecto físico da cabeça desse dragão. O que é que ele diz sobre a cabeça? Com 7 cabeças, está no versículo 3. Isso são símbolos de quê? Governo do mundo. Por quê? Porque no período da grande tribulação, Satanás fará uma aliança com as nações do mundo. Os sistemas do mundo se aliarão a Satanás, ao diabo, ao anticristo. Para quê? Para que prevaleça aqui na terra o governo futuro que está para vir. Antes do milênio vai ocorrer o quê? O governo do anticristo, o reino do anticristo. Então Satanás, através da história, quando a Bíblia aqui mostra que ele tem 7 cabeças, significa que cada cabeça foi um sistema que foi insuflado por Satanás, que usou homens para que durante toda a história do mundo Deus não prevalecesse. Então essas 7 cabeças significam o quê? Os impérios que surgiram no mundo, onde homens déspotas, homens tirânicos, quiseram, alguns, destruir o povo de Deus, quiseram exterminar a palavra de Deus. E nós vamos mostrar isso aqui. Então, entenda essas 7 cabeças, que são símbolos dos governos do mundo. Satanás, através da história, tem liderado os governos gentílicos. Mas João revela sobre o que viu sobre as cabeças do dragão. O que é que ele viu? 10 chifres. O que é que significa isso? Os 10 chifres serão 10 futuros reis ou presidentes que governarão com o anticristo no final dos tempos, conforme Apocalipse 17, verso 12. Amém? Então entenda isso: os 10 chifres serão 10 futuros reis ou presidentes que irão aliar-se a Satanás ou anticristo durante o período da grande tribulação. Veja essa profecia de Daniel 2,42. Os irmãos estão lembrando daquela profecia de Daniel, que ele viu aquela estátua? Lembram da profecia? A cabeça representava a Babilônia, não era? Babilônia, parte do peito aqui do tronco e as mãos representam o império Medo-Persa. Depois mais aqui embaixo, parte aqui do tronco, né? Estômago aqui representa o império grego, e embaixo as pernas representam o império romano. E lá ele menciona, ele fala sobre os 10 dedos. Aí você associa os 10 dedos com os 10 chifres. Tem algum significado? Tem. Daniel 2, verso 42, o texto diz, ó: assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. Significa o quê? Que essa aliança do anticristo com algumas nações representa o quê? A ação demoníaca do diabo para que o plano de Deus não aconteça, não vá em frente. Mas a gente já sabe aqui por antecipação que esse governo levantado aqui, representado com os 10 chifres da serpente, na cabeça da serpente, e os 10 dedos na estátua, representa um reino que não vai prevalecer. Vai se levantar, mas não vai prevalecer, porque o único reino que vai prevalecer é o reino de Cristo, é o milênio, é Jesus reinando. Todos os demais reinos que se levantaram aqui para oprimir o povo e nações, acabaram-se. Aí eu pergunto: onde está o Império Assírio? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Agora eu pergunto: onde está o reino de Deus? O reino de Deus está entre nós, mas Jesus vai ainda reinar sobre a terra. E o verso 3 finaliza: tendo
tendo sobre a cabeça 7 coroas. 7 coroas. O que simboliza essas 7 coroas? As 7 cabeças são 7 governos gentílicos do mundo, conforme Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10. Leamos Apocalipse 17, verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram. Então veja, irmão, veja que a Bíblia, ela se auto-explica. O Apocalipse, ela tem... O próprio Apocalipse, em alguns pontos, interpreta o próprio Apocalipse. Olha, são também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Por que João disse isso aqui? Olha, são também 7 reis. 5 já caíram. Quais foram os reis que caíram? Quais foram os impérios que caíram? Vou dizer para você. Quem caiu foi o Império Assírio, o Império Egípcio, o Império Medo-Persa, o Império Babilônico. Está faltando um aqui, que eu vou me lembrar aqui. Vou repetir: o Império Assírio, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Medo-Persa e Império Grego. 5 impérios. Um ainda existe. Qual era o império que existia na época de João? O Império Romano que existia. E qual é o império que vai surgir mais à frente? O Império do Anticristo, o reino do Anticristo. Vocês estão entendendo? Está difícil? É estudar, irmão. Então o 6º império estava no poder de Roma na época de João. Então entenda, sobre as cabeças 7 coroas. Essas 7 coroas, os irmãos não devem pensar apenas assim, que esses impérios surgiram num momento só. Não, cada império teve sua fase. O que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui, eu estou me esforçando para tentar explicar aos nossos queridos irmãos, é que vocês entendam que ao longo dos séculos, Satanás, desde quando ele foi expulso da presença de Deus, que ele tem se levantado na história humana para que Jesus, o Salvador do mundo, não viesse ao mundo. Não viesse ao mundo. E aí, o que ele vai usar? Ele vai usar esses homens ímpios, vai usar esses impérios para frustrar, para destruir até o povo de Deus. Porque destruindo Israel, como é que Jesus viria ao mundo? Então João vê nessas 7 cabeças, 7 coroas. E os intérpretes, não é o que estão dizendo isso aqui não. Isso aqui é fruto de estudo dos melhores intérpretes que estudam isso aqui. É que essas 7 coroas simbolizam os 7 impérios. 7 impérios. 5 já se foram, isto é, antes de João, já tinham ocorrido quantos impérios? 5 impérios. Na vigência que João escreveu o Apocalipse, qual é o império que estava em ascensão? O Império Romano, guarde isso. Qual é o império que falta ainda? A 7ª coroa. É o império do Anticristo, que será futuro ainda, o império do Anticristo. Amém, irmãos? Amém mesmo, né? Vamos agora para o terceiro tópico. O propósito do dragão, versículo 4. Vocês vão entender mais agora quando eu vou explicar aos irmãos. O que diz o versículo 4, amados? Diz assim, ó: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. O que é que o texto diz no versículo 4, na parte A? Sua cauda arrastou consigo. A cauda de quem, irmão? Do dragão. Quem é o dragão? Satanás. O que é que o texto está mostrando aqui? Que Satanás, quando foi expulso do céu, ele não veio sozinho não. Ele arrastou 1/3 ou 2/3 dos anjos? 1/3 ou 2/3? 1/3, está na mão dos irmãos aí a Bíblia. Ficaram quantos anjos lá no céu? Se tirou 1/3, Deus ficou com quanto? Com 2/3, não é verdade? Sim ou não? Sim. Então Deus tem a maioria de anjos. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra.
Neste caso aqui, estrelas simbolizam anjos caídos. Para você não entender aqui que essas estrelas, pastor, o senhor disse no início que as estrelas são as tribos de Israel, e agora o senhor disse que as estrelas são anjos caídos. É outro sentido. O que é que o texto diz aqui, ó? Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. A nação de Israel está na terra. Então não cabe aqui uma interpretação para dizer que Satanás arrastou. Não tem lógica. 1/3 das tribos. Não tem nada a ver isso aqui com as tribos. Isso aqui são anjos demoníacos, são anjos caídos, decaídos. Então quando Deus expulsa ele do céu, ele arrasta outros anjos, porque coisa ruim também tem seus admiradores, sabia, irmão? Gente ruim também tem gente que elogia, entendeu? Satanás, ela é ruim? É. E os que seguem ele também são ruins. E tem gente que consegue ainda, como Satanás, esse ser espiritual, por ruim que ele seja, ele é ruim, inimigo de Deus, o arqui-inimigo de Deus, ele tinha lá no céu seus admiradores. Eram aquele, nós sabemos, entendendo aqui Ezequiel 28, Isaías 14, que Satanás, ele rebelou-se lá no céu, e tinha gente que dizia, é isso mesmo, podemos entender, não tem gente assim, eu vou me rebelar contra a igreja, contra o pastor, faça isso mesmo, irmão, faça isso, você tem meu apoio, eu vou ficar até orando para o senhor se rebelar. Tem gente que pensa assim, dessa forma. Então Satanás, quando ele foi expulso da presença de Deus, ainda teve anjos que ainda seguiu a ele. São os anjos rebeldes, são os anjos decaídos, mas Deus não aceita a gente rebelde do céu. Deus não aceita, porque se Deus fosse abrir uma exceção, ele tem que abrir a exceção para o povo aqui na terra, gente ruim, sem se converter para o céu. Mas lá no céu só vai subir no céu, orar com Deus, gente santa, comprada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então nesse caso aqui, as estrelas simbolizam anjos decaídos. Se você perguntar, pastor, mas quando ocorreu essa rebelião no céu? Nós não sabemos, ninguém sabe quando ocorreu essa rebelião lá no céu, não sabemos, mas sabemos que o pecado começou lá. A rebeldia não começou na terra, a rebeldia começou no céu. E como Deus não aceita a rebeldia, Deus expulsou Satanás e seus anjos rebeldes da presença dele. Amém? Se você quiser anotar o texto onde mostra essa rebeldia de Satanás, está em Ezequiel capítulo 28, versículos 14 a 18, e Isaías capítulo 14, versículos 12. Vou repetir de novo. Se você quiser entender essa história, como é que foi essa rebeldia, Ezequiel 28, capítulo 14 a 18, e Isaías 14, verso 12, certo? Então Satanás, ele não caiu só do céu, ele arrastou 1/3 dos anjos, porque gente ruim tem seus discípulos, tem seus apoiadores. Satanás, irmãos, ele está aqui na terra, e ele se infiltra onde? Se infiltra na política, se infiltra nas escolas, se infiltra nas faculdades, através das ideologias satânicas, maléficas, nas escolas, e até em algumas igrejas, e até em alguns crentes, sabia? Ora, Satanás foi tentar não, ele usou a boca de Pedro para Jesus não ir para a cruz. Vamos falar isso mais à frente aqui. Então nós chegamos à parte B do versículo 4, quando diz o seguinte: o dragão colocou-se diante da mulher. Como é que o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse? Pastor, agora, até aí eu estava mais ou menos entendendo, agora é que não entendo mais. Que negócio é esse? Que nó é esse, pastor? Vamos ler de novo o texto? O texto diz assim, ó, o dragão, quem é o dragão? É só você substituir. O dragão colocou-se diante da mulher. Quem é o dragão? Quem é a mulher? Israel. Então, Satanás colocou-se diante de Israel, que estava para dar luz. Jesus veio de qual nação? Nação de israelita, para devorar seu filho no momento em que nasceu. Isto é, Satanás estava na expectativa de, quando nascesse o Messias, ele iria exterminar.
porque ele não queria que Deus avançasse em seu plano. Mas ninguém frustra Deus. Glória a Deus, aleluia. Satanás não sabia que o filho, quem era o filho de Deus que iria nascer. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então entenda como uma linguagem simbólica. Nós entendemos como linguagem simbólica, é fácil a interpretação. Então o dragão é Satanás, a mulher é Israel. Ele colocou-se diante da mulher, que é Israel, para devorar o seu filho. O que é se devorar? Era que Jesus não nascesse, era que Jesus fosse morto e não morresse na cruz para salvar os pecadores. Esse é o sentido do texto. Então Satanás sabia que Deus já tinha decretado a vitória de Jesus sobre Satanás. Onde é que está isso? Gênesis 3, verso 15. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, verso 15 aí. Isso aí é o proto-evangelho. O evangelho foi anunciado lá no Gênesis. O que é que o texto diz, irmão? Então Deus já tinha decretado a derrota de Satanás lá no Éden, quando o texto diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é o descendente dela? Jesus. Este lhe ferirá a cabeça, isto é, Jesus iria ferir a cabeça de Satanás, mas Satanás iria ferir o calcanhar. Aí eu pergunto, onde é que dói mais? Uma ferida no calcanhar ou na cabeça? Uma pancada é melhor? Se alguém dissesse, escolha um local para levar uma pancada, é na cabeça ou no calcanhar? Você escolher onde? No calcanhar, claro. Aí eu quero dizer a você o seguinte, que esta ferida que Satanás causou em Jesus foi uma feridazinha simples, fácil de ser curada. E realmente Jesus foi para a cruz, morreu, foi para o túmulo, mas de lá saiu vivo. E Satanás foi desmoralizado, porque ele achava que ninguém ia vencer a morte. Mas Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Estava aí frustrado os planos de Satanás. Satanás não conseguiu frustrar os planos de Deus, porque se ele achava que Jesus ia morrer na cruz, e de fato morreu, e acabou-se, frustrou-se, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Então Satanás, ao longo dos séculos, ele fez de tudo para que o descendente da mulher não viesse ao mundo. Satanás escutou quando Deus disse que poria inimizade entre ele e a descendência da mulher? Com certeza escutou. E agora, ele iria trabalhar para que o plano de Deus não se concretizasse. Por exemplo, Caim matou Abel. Quem sabe Satanás achou que o filho da promessa, esse descendente da mulher, seria Abel. Aí Caim levanta-se e mata Abel. Mas Abel não seria o que iria esmagar a cabeça da serpente. Mais à frente, o que é que nós vemos? Nós vemos aqui, queridos irmãos, Esaú. Esaú procurou matar Jacó, mas Jacó não era esse descendente da mulher que iria esmagar a cabeça de Satanás. Mais à frente nós vemos os irmãos de José tentam matar José, que era o filho querido de Jacó. Mas esse filho descendente da mulher não era José. Mais na frente nós vemos quem? Nós vemos Moisés nascendo. E o que é que Faraó faz para tentar frustrar o plano de Deus? Todas as crianças do sexo masculino que nascerem sejam atiradas no rio Nilo. Mas nem Moisés e nenhum hebreu, nem Moisés nem nenhum hebreu seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, ao longo dos séculos, Satanás trabalhou usando homens, pessoas, impérios, para que o plano de Deus não viesse avante. Vejamos algumas investidas de Satanás para que Jesus não... para barrar o plano de Deus. Algumas investidas. Veja o que Satanás aprontou ao longo dos séculos para que Jesus não viesse ao mundo. No nascimento de Jesus, irmãos, estão lembrados? O que aconteceu? Herodes, instigado por Satanás, tentou e fez isso, mandou matar todas as crianças ao redor de Belém e suas adjacências. Para quê? Para que outro rei não viesse, porque quando os magos chegam lá, onde está o rei dos judeus? O que é que Satanás faz? No coração de Herodes, o grande, trabalhou para que Jesus não prevalecesse. Isso é o que? É o dragão ficando diante da mulher para matar o seu filho. Vocês estão entendendo? Estão começando a entender, né? Vai ficar melhor.
Qual foi a estratégia de Deus? Quando ele planejou matar as crianças, o que é que Deus fez? Em sonho manda um anjo aparecer a José: pega o menino e sua mãe e vá para o Egito. Ninguém surpreende Deus, irmão. Foram para o Egito. Satanás frustrou-se, fugiu para o Egito. No seu ministério, Satanás ofereceu a Jesus o reino do mundo, se ele se curvasse e o adorasse. Mas Jesus derrotou o diabo usando a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, Satanás chega diante de Jesus e diz, está em Mateus 4, verso 3: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Será que Jesus não sabia que era o Filho de Deus? Se Jesus, ao ser batizado nas águas do Rio Jordão, o que disse a voz? Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus tinha dúvida que era o Filho de Deus? Ele já sabia. Mas Satanás desafia Jesus a duvidar. Se tu és, olha. Aí Jesus cita Deuteronômio 8, verso 3. Quando Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás usa a palavra fora do contexto. Aí Jesus usa a palavra com o remédio certo. A melhor maneira de nós combatermos qualquer heresia é usar a Bíblia de forma correta. O remédio certo, da dosagem certa. Mas Satanás não estava satisfeito. Aí ele diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Satanás citou o Salmo 91, verso 11 e 12. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com a mão eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Usou a Bíblia. Só que Jesus cita Deuteronômio 6, verso 16, parte A. Jesus respondeu, está escrito, não ponhais o Senhor Deus à prova. Estão entendendo? Mas Satanás não satisfeito, aí ele mostra a Jesus, ele diz assim, tudo isto te darei se prostrado me adorar. Mostrou os reinos a Jesus. Aí Jesus cita Êxodo 20, verso 5. Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Pronto. Mas é Satanás se levantando, desafiando Jesus. O que mais Satanás fez? Satanás usou a boca de Pedro. Usou a boca de Pedro para dissuadir Jesus, para Jesus não ir para a cruz. Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Olha, Jesus tem misericórdia dele. Satanás, aí Jesus conheceu pelo seu espírito que era Satanás usando a boca de Pedro. Jesus não veio para ser o Cordeiro de Deus? Como é que Jesus seria o Cordeiro de Deus se não morresse? Jesus queria completar o plano de Deus. E no plano de Deus, Jesus teria que morrer. O Messias deveria morrer, sofrer. Mas Satanás, não podendo, Satanás foi diante de Jesus e foi derrotado no deserto. Agora ele vai usar um discípulo. Um discípulo. O que é que Jesus disse? Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha só, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus não foi educado com Satanás não, ele falou a verdade mesmo, e não tem esse negócio não. Mas parou por aí? Não. Irmãos, até na hora de Jesus morrer na cruz, ele foi desafiado para não ir para a cruz, mesmo ele já pregado. Então até na hora de sua morte, Satanás queria que Jesus descesse da cruz. A gente pode ver isso em Mateus 27, 42 e 43. Os homens diziam assim, ó, salvou os outros, mas não é capaz de salvar ele mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz. Se o Senhor descer da cruz, nós vamos crer que o Senhor é o Salvador. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se dele tem compaixão, pois disse, sou o filho de Deus. Irmão, veja que Jesus tinha poder de descer da cruz. Tinha ou não tinha? Mas ele viu que ali era Satanás usando a boca dos homens. Se Jesus tivesse descido da cruz, já era a nossa salvação.
Ele não iria morrer por nós, e o homem não seria reconciliado com Deus. Mas Jesus veio para reconciliar, trazer a paz entre o homem e Deus. E Satanás não queria isso. Satanás não queria que o homem fizesse as pazes com Deus. Ele queria que o homem fosse rebelde eternamente. E para resolver essa questão, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Eu vou enviar meu Filho para morrer pelos pecadores, porque o meu plano tem que se cumprir. Mas Satanás não queria que o plano de Deus fosse avante. Satanás sabia que na cruz Jesus estaria reconciliando o homem com Deus. Satanás não queria isso. Sabe por quê? Porque para Satanás não tem mais jeito, irmão. Para Satanás não tem mais jeito dele conquistar a posição que ele perdeu. Mas o homem pecador, por mais que ele peque aqui na terra, se ele arrepender-se e confessar Jesus como Salvador, ele é reconciliado com Deus. Satanás não quer isso. Satanás não goza desse privilégio que Deus deu a gente, ao homem, porque ele não vai mais para aquele lugar que era a presença de Deus. Mas Jesus venceu a morte quando ressuscitou. A morte de Jesus foi apenas um golpe em seu calcanhar. A cabeça do diabo foi esmagada na cruz e na ressurreição de Cristo. Então, amados irmãos, voltando ao versículo que nós lemos há poucos instantes, entenda agora. Versículo 4, parte B, diz: o dragão colocou-se diante da mulher. O dragão é Satanás, a mulher é Israel, que estava para dar luz, para devorar seu filho no momento em que nasceste. Entenderam? Então, Satanás sempre se opôs para que o plano de Deus não fosse avante. Ele persegue Jesus, tenta matar Jesus, tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz, tenta Jesus a descer da cruz, mas Jesus foi fiel até a morte. E foi graças a essa fidelidade dele que nós estamos aqui nessa noite, falando a respeito desse amor de Deus para conosco, falando que tudo é possível para o que crê, para dizer ao homem que enquanto a vida é esperança, aceite Jesus e seja feliz. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos chegar agora ao versículo, ao tópico o quarto tópico. O nascimento e a ascensão do varão. Versículo 5. O que é que diz o versículo 5, irmãos? Diz assim, ó: e ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Está fácil de explicar. Ela deu à luz um filho, um homem. Quem deu à luz um filho, um homem? A nação de Israel, que governará todas as nações com cetro de ferro. Isso aponta para o futuro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Então entenda, foi através da nação de Israel que Jesus veio ao mundo. Deus chamou um homem chamado Abraão, escolheu uma tribo, a tribo de Judá, escolheu um rei chamado Davi para introduzir Jesus Cristo ao mundo. E aí vem o versículo 5 na parte A. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Cetro de ferro. Eu gostaria de dizer aos irmãos que Jesus veio ao mundo por desígnio de Deus. Jesus não é obra do acaso, mas Jesus veio por desígnio de Deus. Quando o texto diz que ela deu à luz um filho, aí nos faz lembrar Mateus 1:21. O que é que o texto diz? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu pergunto se cumpriu ou não. A nação de Israel teve um filho especial que é o Messias, que é Jesus, sim ou não? Jesus salva o homem dos seus pecados, sim ou não? Mas o texto mostra, a palavra de Deus mostra que ele veio como um Cordeiro de Deus. Por que Jesus veio como um Cordeiro de Deus? Porque veio para morrer. Mas o texto diz que ele governará todas as nações com cetro de ferro. Por quê? Porque quando Jesus voltar agora, Jesus não vai voltar mais como um cordeiro. Jesus vai voltar em triunfo.
Glória a Deus! Ele virá para triunfar no mundo onde impera a injustiça. Hoje nós ficamos assim, irmão, sobressaltados. Nós ficamos chocados com as injustiças que há no mundo. Os ricos compram advogados, um exemplo aqui. Políticos e juízes, todos são comprados, ou quase todos. Nós vivemos num mundo onde o bandido ganha salário e a vítima perde a vida, fica sem nada, fica no prejuízo, a família fica no prejuízo. Que mundo é esse, irmão? Onde o presidiário ganha um salário chamado salário reclusão, matou a família, estrupou, enfim, fez coisas diabólicas lá, e é parado pelo governo do estado federal. E a família que perdeu o trabalhador, o pai de família, que suava para ir para a parada de ônibus, para passar o dia trabalhando, para ganhar um salário mínimo, morreu, acabou. A família vai lutar para conseguir botar o pão na boca dos seus filhos. Mas no reino de Jesus isso não ocorrerá, haverá o reino de justiça. Isso vai acabar um dia, Jesus vai governar o mundo. E o Salmo 2 reitera o que nós acabamos de ler. O texto diz: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como vaso de barro. Tem pessoas que pensam que no reino do milênio Jesus vai reinar com amor. Jesus não vai reinar com amor não, viu, irmão? No milênio não. É com justiça. Diga, Jesus com justiça. Ele veio manso. Ele veio como um cordeiro. Fizeram dele o que queriam. Cuspiram dele, bateram nele, empurraram ele. Fizeram o que queriam. Mas quando ele voltar como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Bíblia diz que ele vai reinar com cetro de ferro, vara de ferro. Eu vou dizer uma expressão aqui para não escandalizar com os irmãos. Não, essa aí é boa demais. Eu não vou dizer para não escandalizar aqui, eu vou dizer a expressão bem forte, mas eu não vou dizer. Não é um nome feio, mas era algo muito forte que nem todos suportam o que eu vou dizer. Mas Jesus veio reinar com justiça. Justiça, não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. Agora estão comprando juízes, estão comprando sentença. O STF, um exemplo no Brasil, solta os grandalhões, os ricões, os ricos, milionários. E os pobres, ladrão de galinha, são presos. O camarada rouba um sabonete, rouba uma caixinha de manteiga, está até precisando de um pedaço de pão, é preso, sai na mídia. E os outros roubam milhões, trilhões. E não acontece nada. Mas no reino de Jesus, ai daquele que que falsificar alguma coisa, ai daquele que roubar, ai daquele que mentir, ai daquele que adulterar. Jesus vai reinar com vara de ferro. Amém, irmão? Está aqui, vai reinar com vara de ferro. Ele não vai perseguir ninguém, não. Ah, Jesus, vou lá do céu, vou perseguir um, não. Ele vai só aplicar justiça, ser justo. Jesus vai dar razão a quem tem razão. Amém, irmão? No reino do Messias, a injustiça não prevalecerá. Hoje, os bandidos que têm foro privilegiado estão aí, não sei quantos processos, não são presos. E um pobre, irmão, às vezes, roubou, não que roubar justifique nada, mas a pessoa vai na bodega, aí o camarada está precisando lá de alguma coisa em casa, aí para sobreviver, se bem que não justifica, aí vem roubou, como eu disse aqui, um pedaço de queijo, qualquer coisa, aí vem a imprensa, vem não sei quem, filma ele, bota aí, exega a pessoa. Eu fico indignado com coisa dessa. Enquanto uns roubam milhões, não acontece nada, foram privilegiados. Mas no reino de Jesus, Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não vai ter foro privilegiado, não vai não. Jesus não governará o mundo com amor, reitero, mas com vara de ferro, com cetro de ferro, com justiça. Por exemplo, agora no mundo impera o que? Perseguição à igreja, a ideologia comunista, não é isso?
Os muçulmanos tentam a toda força impor suas ideologias, cortando cabeça de cristão, queimando o cristão vivo, mas no reinado de Jesus, nada disso vai prevalecer, porque Jesus vai exercer justiça forte. Quando Jesus voltar, ele esmagará essas rebeliões contra Deus. Todo sistema que se levantar contra Deus vai cair por terra, porque no reino do Messias vai prevalecer a justiça divina. Mas a segunda parte do verso 5 profere: seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Versículo 5. Isso está mostrando o quê? Que Jesus, após cumprir o seu plano aqui na terra, venceu Satanás quando esmaga a cabeça dele, fere a cabeça de Satanás com a sua morte e ressurreição. O filho desta mulher vai para o céu. O texto diz, seu filho foi arrebatado. Está falando de quem? Do arrebatamento de Jesus. Qual foi o filho que foi arrebatado? Jesus. Certo? Estão entendendo aí? Para junto de Deus e de seu trono. Jesus não foi para o céu? Ele não está lá ao lado de Deus? Sentado no trono ao lado do Pai? Então o texto está mostrando isso aqui. Esse texto é uma referência à ascensão de Cristo. Jesus foi elevado às alturas perante o olhar dos discípulos. Oh, visão maravilhosa. Eu queria estar lá para ver meu Salvador subir, desaparecendo nas nuvens. Mas eu guardo a promessa que ele um dia vai voltar. E quando os discípulos, irmãos, os discípulos estavam vendo aquela cena gloriosa, majestosa, assistindo Jesus subir ali ao vivo e a cores na frente deles, até quando o ocultou. Aí Jesus manda 2 varões vestidos de branco. É como se Deus dissesse assim: vá lá, tranquilize meus filhos, diga que do modo que vocês viram ele subir, ele vai voltar. E aí, quando os discípulos estavam olhando Jesus subindo, uma nuvem o ocultou. Aí 2 seres vestidos de branco, 2 varões, a Bíblia diz 2 varões, porque tem gente que acha que anjo tem asa, né? Anjo tem asa, né? Quem tem asa na Bíblia é querubim. Não vi nenhum anjo com asa na Bíblia. O anjo, ele aparece assim como pessoa, irmão. Como pessoa. Entendeu? Quando aquele anjo veio falar com Manoá, com a mulher, a mãe de Sansão, e de repente lá fizeram foram assar alguma coisa para o anjo. A Bíblia diz que o anjo desapareceu do fogo, né? Ele aparece assim como ser, como pessoa vestida, nada de asa. Quando a Bíblia diz 2 varões vestidos de branco apareceram, eram 2 anjos. Deus mandou 2 anjos confortar seus discípulos. Atos 1, verso 9 diz: tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E aí você vai ler Atos 1, verso 9, verso 10, verso 11, e você vai ver o que eu estou dizendo. Então Jesus esmagou na cruz a cabeça de Satanás e retornou de onde veio. Mas Jesus prometeu, irmãos, voltar para nos levar. Quantos irmãos estão aguardando a vida de Jesus? Quantos creem que vão pisar na rua de ouro e de cristal lá no céu? Será que Jesus falta com a verdade? Será que Jesus mente? Não, Jesus é verdadeiro. Nunca se achou engano na sua boca. Eu convido os irmãos para ler João 14, verso de 1 a 3. Estamos já terminando. Jesus tranquiliza os discípulos. Jesus diz para ele: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ele diz: vou preparar-lhes lugar. E se eu for? Ele foi? Ele foi? E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei. Aleluia. Voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam onde eu estiver. João 14, verso de 1 a 3. Que promessa maravilhosa, irmãos. Jesus foi arrebatado, o filho da mulher foi arrebatado para o céu, mas ele também prometeu nos levar para lá. Caminhamos para o quinto e último tópico.
fuga da mulher para o deserto, versículo 6. Estamos concluindo quase. A mulher fugiu para o deserto. Entenda isso. Quem é a mulher? Israel. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Isso aponta para a grande tribulação. Isso agora vai apontar para a grande tribulação, o período da grande tribulação. Então agora o texto salta para este período da grande tribulação, que será de quantos anos? 7 anos, dividido 3 anos e meio, tribulação e grande tribulação, 3 anos e meio. Então, mais uma vez, o texto na parte A diz: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhes havia sido preparado por Deus. Aí eu pergunto: para onde Israel fugirá? Para um lugar preparado por Deus. Isso aconteceu? Não. Quando isso vai acontecer? No período da grande tribulação. Por quê? Porque dos 3 anos e meio para frente, que dá 1260 dias, 3 anos e meio, o anticristo, ou Israel, vai romper o pacto com o anticristo. O que vai acontecer? As nações do mundo levantar-se-ão contra a nação de Israel, para exterminar a nação de Israel. Por quê? Porque não é plano de Satanás tentar frustrar o plano de Deus? Quando Herodes quis matar Jesus, o que aconteceu? Deus arranjou um escape e escondeu Jesus no Egito. Quando o anticristo, com seus exércitos confederados, se levantarem para destruir a nação de Israel, o que é que Deus fará? Deus vai preparar um lugar para Israel. Você não disse amém não, irmão? Perdeu a oportunidade. O texto diz assim, ó: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado. Quem preparou esse lugar? Deus. Escute só. A maioria dos especialistas em profecias acredita que os judeus fugirão para uma região montanhosa, no deserto da Jordânia, um lugar chamado Petra. A maioria dos comentaristas concordam que este lugar fica na Jordânia, é um lugar onde Deus vai esconder. Estrategicamente é um lugar, era uma cidade antiga, construída as casas na rocha, e lá tem umas passagens muito estreitas, então é difícil alguém entrar para combater. Então os comentaristas deduzem, entendem que este lugar onde Israel pode se esconder é neste lugar chamado Petra, onde é uma antiga cidade, era onde era a cidade de Esaú, onde moravam os edomeus, os edomitas. É nessa região, na região chamada Petra, certo? Provavelmente é esse lugar onde o Senhor vai reservar para os judeus se esconder, porque na hora que os exércitos forem cercar Israel, eles vão fugir para o deserto, para que Israel não seja destruída, a nação de Israel, ou grande parte do povo de Israel. Quanto tempo Israel ficará ali? A Bíblia diz: para que ali se a sustentassem durante quantos anos? Quantos dias? 1260 dias. Significa o quê? 3 anos e meio. Se você dividir, fizer as contas aí, 1260 dias, dividindo isso aí em número de meses, vai dar 42 meses, né? Ou seja, 3 anos e meio. Então, durante a grande tribulação, Israel vai estar no local reservado por Deus. Certo, irmão? Amém? Então, o texto é isso. Guarde isso. A nação, a mulher representa a nação de Israel. O dragão vermelho é Israel. Perdão, é o dragão vermelho é Satanás, que tenta, em todo o período da história humana, destruir os planos de Deus, mas vai fracassar. Fracassou, porque Jesus nunca perdeu batalha. Deus nunca perdeu batalha. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como conclusão, amados, como conclusão, eu digo aos irmãos, é que os irmãos continuem a confiar no Senhor nosso Deus, creiam nas promessas do Senhor. Há um povo aqui na terra que será preservado da destruição, e esse povo é o povo chamado Igreja do Senhor. Mas isso também nos leva a nós orarmos por Israel. Oremos por Israel. Mesmo sabendo que o Senhor dará a vitória ao seu povo, nós devemos orar por essa nação, porque é uma nação abençoada.
foi um povo separado para que, através dele, o Salvador viesse ao mundo. Vamos ficar em pé e agradecer ao nosso Pai. Há uma luz bem